Todos bem-vindos à nossa aula de Cristologia. Meu nome é Alex. O objetivo deste vídeo é trazer alguns conceitos que surgiram durante a história a respeito da pessoa de Cristo. É claro que nós temos aqui uma breve introdução do que seria Cristologia. Nós temos aqui a palavra Cristologia, vem de duas palavras gregas. Cristo, ungido. Nós temos aqui o grego koiner, que tanto foi usado para a Septuaginta e tanto para a escrita do Novo Testamento. Nós temos aqui Hir, Hor, Iota, Sigma, Tau, Ômicron, Y, Cristo. E nós temos aqui também a palavra Mashiach, Men, Shin, Yud, Hert, Mashiach, que veio do hebraico. E da Septuaginta nós temos a palavra Logos, né? Jesus é chamado de Logos, que é do grego koiner do Novo Testamento. Bom, etimologicamente a palavra significa estudo ou doutrina acerca de Cristo. Designa ao estudo sistemático da doutrina de Cristo nas Sagradas Escrituras, desenvolvendo os seguintes temas, né? A pessoa de Cristo, divindade, humanidade, união hipostática, encarnação e nascimento virginal, os ensinamentos e o ministério terreno, os sofrimentos e a morte e a ressurreição, que é o estágio de humilhação, que é a morte, e ressurreição, exaltação, porque na morte, porque ele teve que encarnar, né? O estágio de humilhação. E nós temos aqui a ascensão ao céu, advento futuro, retorno triunfante e eminente. Bom, nós temos aqui a importância do estudo da Cristologia. Certa ocasião, Cristo perguntou aos seus discípulos e o que as multidões pensavam acerca dele. Nós temos aqui uma referência bíblica, Mateus 16, 13. Estarei aqui fazendo a leitura para nós darmos continuidade. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhes: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Bom, então nós temos aqui uma resposta dos discípulos para Cristo, né? Que uns pensavam que ele era Elias, João Batista, ou um dos profetas. E nós temos a resposta, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Mateus 16, versículo 16. Então, note-se que até entre os discípulos já se tinha uma dúvida acerca da pessoa de Cristo. Quem era? Quem estava ali? Era o Messias? Era o Deus prometido, o enviado? Bom, não só no primeiro século com os discípulos, mas durante a história da igreja, nós tivemos vários conceitos heréticos que surgiram e, claro, que foram combatidos, né? Mas nós temos que estudar, porque se está na história da igreja. Bom, antes de nós estudarmos esses conceitos, nós temos aqui Cristologia e Cristocentrismo, né? Cristologia é o estudo da doutrina de Cristo, do seu nascimento virginal, da sua natureza humana, sim, humana e divina, da harmonia entre as duas naturezas, união hipostática, da sua encarnação, da sua obra redentora, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, do seu advento futuro, do seu retorno triunfante e eminente. E nós temos aqui cristocentrismo, é a atitude de uma pessoa ou um grupo delas enfatizar a importância da presença centralizada de Cristo e de fundamentar todos os ensinamentos a partir do conhecimento cristológico adequado e de acordo com as Escrituras. Sim, todo ensinamento das Escrituras ela tem que ser cristocêntrica, né? Voltado para Cristo. Bom, vamos lá. Nós temos aqui alguns credos que surgiram do século III em diante. Nós temos aqui o Credo de Antioquia, 325, Concílio de Nicéia também, 325, Credo ratificado de Nicéia, 381,
E nós temos aqui o Credo de Calcedônia, 451, que definiu sobre a pessoa de Cristo, né? E nós temos aqui também a Confissão Helvética, 1566. Nós temos aqui também a Confissão de Fé de Westminster, 1648. Vamos lá. Primeiro conceito que surgiu na história. Nós temos aqui o ebionismo. Para o ebionismo, Jesus era meramente um homem chamado por Deus, filho de José e Maria, não era Deus completamente. Uma influência, nós temos aqui a influência dos cristãos judaizantes. Então, nós temos aí o ebionismo, né? Olha só, eles consideravam Jesus como simples homens, filho de Maria e José. E para eles, Jesus foi qualificado no batismo para ser o Messias. Ou seja, o ebionismo acreditava que Jesus era filho de Maria e de José. Ou seja, Maria e José tiveram relações sexuais para que viesse Jesus. E esse homem Jesus, já que eles criam assim, que Jesus era simplesmente um homem, no batismo ele foi qualificado para ser o Messias. Pela descida do Espírito Santo. Nós temos aqui o gnosticismo. Ensinava que Cristo não era Deus, mas sim um ser superior aos homens, considerado como uma das emanações da divindade. Olha só, nós temos aí os gnósticos, né? Muito conhecido. Os gnosticismos foram profundamente influenciados pela concepção dualista dos gregos, sim. Esse é o pensamento grego que eles tinham, em que a matéria má entendia como inerente má e descrita como completamente oposta ao espírito, e por uma tendência mística para considerar as coisas terrenas como representações alegóricas dos grandes processos redentores cósmicos. Rejeitava a ideia de uma encarnação, de uma manifestação de Deus em forma visível. Então, devido à influência grega, porque os gregos acreditavam que algo divino não podia se encarnar naquilo que não é divino, numa matéria. E já que a matéria é má, jamais é o logos, né? O verbo ia se fazer carne. Então eles negavam a encarnação, né? Eles negavam a encarnação. Esse é o gnosticismo. E nós temos aí também o docetismo, vertente do gnosticismo. Dizia que o corpo de Cristo não era verdadeiramente humano, ele era uma espécie de ilusão, ou seja, um fantasma. Eles criam que Jesus era um fantasma. Então eles criam somente na parte imaterial, né? Mas não na parte material. Nós temos aqui também o monarquianismo. Era uma equivocada defesa do monoteísmo. Ele é subdividido em monarquianismo dinâmico e nós temos aqui também o monarquianismo modalista. Bom, o que acontece? Olha só. O monarquianista modalista também negava a humanidade de Cristo, esse de baixo aqui. Em parte no interesse da sua divindade, em parte para preservar a unidade do ser divino. Viu nele apenas um modo ou manifestação do Deus único e que não reconhecia nenhuma distinção de pessoa. Os chamados pais alexandrinos, antignósticos, empreenderam a defesa da divindade. Então, eles acreditavam nisso, né? Que numa manifestação. Nós temos aqui também monarquianismo dinâmico, difundido por Paulo de Samosata, 260 depois de Cristo, ensinava que devido ao recebimento do dunamis, do céu, ele, Cristo, passou a ser o mero portador do logos, né? Então, eles acreditavam o seguinte: ele considerava que que Jesus era um homem igual a todos,
nascido de Maria, e este com razão e pessoal divino que fez uma habitação em Cristo, no sentido preeminente. Desde a ocasião do seu batismo, assim o qualificou para a sua grande tarefa. Então eles creem que o Logos encarnou na pessoa de Jesus no seu batismo. Então nós temos aqui também o monarquianismo. Bom, nós temos aqui uma representação, né, deles. Nós temos aqui esse diagrama, monarquianismo. Nós temos aqui Deus e eles ensinavam que era uma manifestação. Manifestação, manifestação, manifestação. Eram assim que eles ensinavam, né? Vinha apenas um modo ou manifestação do Deus único. Que Jesus era a manifestação do Deus único. Nós temos aqui também o adocianismo. Dizia que Jesus Cristo foi um homem comum, sem qualquer reivindicação divina, até que, em um dado momento, não se sabe, Deus o adotou como filho, provavelmente no seu batismo ou na sua ressurreição. Então, o adocianismo cria que Jesus era um homem comum, ou foi adotado no batismo ou na sua ressurreição. Então aí ele se tornou o quê? O Filho de Deus. Então o adocianismo tem essa posição. E nós temos aqui o arianismo. Doutrina de Ario, que Atanásio o combateu, né? Nós temos aqui 250 a 336, dizia que só há um só Deus, Pai, não gerado, sem comer, esse verdadeiro único detentor da imortalidade, e que Jesus não era da mesma substância, né? Nós temos aqui essa palavra grega, né? Homos ou humousios, mesma substância de Pai, mas ele era substância similar, né? Bom, então o arianismo, Atanásio contestou Ario e defendeu vigorosamente a posição de que o Filho é consubstancial Pai e da mesma essência do Pai, posição que foi oficialmente adotada pelo Concílio de Nicéia em 325, né? Então Ario ele falava que Jesus não é da mesma substância do Pai, então ele não era Deus. E se Jesus não é Deus, para Ario, né, ele não podia ser a segunda pessoa da divindade. Olha só. Porque o nosso Deus é um subsistente de 3 pessoas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que ficou conhecido como Trindade. Eu uso a palavra divindade porque a palavra Trindade não se tem nos escritos sagrados. Bom, então Ario cria que Jesus foi o primeiro ser a ser criado, antes da criação de tudo, dos cosmos, do céu, da terra. E para ele, Jesus não era a segunda pessoa da divindade. E esse pensamento está em algumas denominações no nosso presente século, como a Testemunha de Jeová, né? Eles creem que Jesus não é parte da divindade de Deus, mas sim é um ser a ser criado. Um versículo que eles usam está aqui em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, que eles interpretam, tem uma má interpretação sobre este versículo. Bom, Colossenses 1,15 está escrito: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então eles usam esse versículo aqui, eles pegam esse versículo em Colossenses 1,15, afirmando que Jesus foi o primeiro a ser criado por Deus, antes de tudo. Então, se Jesus for criado, não pode ser Deus. É assim que eles afirmam. Isso é uma posição de Ario, né? Aqui em meados do século II ao século III, né? Da nossa era cristã.
Então, nós temos aqui um diagrama representativo do pensamento diário, que é herético, né? Arianismo. Pai criou o filho criou o espírito. Pai criou o filho criou o espírito. Era assim que Ario defendia. E Atanásio o refutou, e isso acabou oficializando o Concílio de Nicéia, né? Porque o Concílio de Nicéia de 325, por Constantino, ele chamou todos os bispos da Europa, da África, né, para resolver essa questão acerca da encarnação, de quem era Jesus, se ele ia ser Deus ou simplesmente um humano, né? E Ario foi refutado e entendido como herético, né? E o Concílio de Nicéia, após essa reunião, oficializou-se o cristianismo através de Constantino. E assim, a perseguição aos seguidores do Messias, né, que não era conhecido como cristão, mas sim como a seita dos nazarenos, Yehudi Natziri, porque o judaísmo ortodoxo não aceitava os seguidores de Cristo e muito menos Roma. Roma via Jesus como um grande como um perigo, né, porque ele agitava muito como um grande opositor, melhor. Porque várias multidões o seguiam e eles também viam Jesus como um arruaceiro. Bom, nós temos aqui também a posição de Apolinário, né? 310 a 390, bispo de Laodiceia da Síria, defendia a divindade de Cristo, entretanto dizia que na encarnação a alma humana foi substituída pelo Logos. Isso significa que houve uma espécie de fusão do homem, carne, com o divino Logos. Como elementos mais predominante, forte, como elemento mais predominantemente forte era o divino, o Logos subjuga a carne e a controla. Então, essa era o motivo dele usar a terminologia carne de Deus, carne divina, natureza encarnada da palavra divina. Então, Apolinário tinha essa posição, dizendo que o Logos, né, tomou o lugar da parte humana. Nós temos aqui um diagrama que representa o pensamento de Apolinário, né? Nós temos aqui Jesus, Logos, Psique e Somar, o corpo, né? Nós temos aqui a parte humana, a Pneuma, Psique e Somar. Bom, nós somos feitos de corpo e alma e espírito, né? Isso aqui é uma posição de Apolinário referente à antropologia de Cristo. Então ele ensinava o seguinte, que o Logos, como era poderoso, subjugou ou tomou o lugar do pneuma, da alma racional, da parte humana de Cristo, do corpo que ele tomou para si. Já a psique ficou normal e o somar ficou normal. Então era assim que ele acreditava. Ele também acreditava nessa fusão, né? Que o corpo humano se fundia com a divina. Bom, nós temos aqui Nestório, bispo de Constantinopla, né? Que é a ideia dele, ideia que dizia que Jesus Cristo era constituído por duas naturezas distintas e consequentemente por duas pessoas distintas, olha só, né? Então, Nestório ele tinha esse pensamento que Jesus era duas naturezas, porque o verbo imaterial se fez carne, então ele ensinava que quando se fez carne, ali era duas naturezas e duas pessoas. Olha só, que loucura. Então nós temos aqui, ele numa série de sermões proferidos em 428, declarou ser veementemente contra a designação dada a Maria, Teotocos, mãe de Deus, e preferiu usar a terminologia de que ela era Cristoco, mãe de Cristo, ou Theodoxcro, que recebe Deus.
Então nós temos aqui um diagrama representando o seu pensamento. Nestório, né? Nesterianismo. Ele falava que tinha duas pessoas, a humana, a pessoa divina e duas naturezas. Era assim que ele ensinava, que é uma heresia. Nós temos aqui outra representação. E nós temos também Eutico. Bom, Eutico, igreja, ele ensinava o seguinte: Eutico e os seus seguidores certamente recorrem a ele quando assumir a posição de que a natureza humana de Cristo foi absorvida pela divina e que as duas se fundiram, resultando numa só pessoa. Então ele crê que a natureza, quando o verbo se fez carne, né? O verbo se fez carne, então o verbo, né, se fundiu com a humana e logo a divina tomou parte da humana. Então era assim que ele defendia. Ele falava que a parte humana foi absorvida pela divina. Nós temos aqui um diagrama também. Nós temos aqui a natureza humana, o corpo, a natureza divina, o logos, e a divina, né, absorveu a humana e nós temos uma nova natureza. É assim que Eutiques acreditava. Bom, aqui nós temos um quadro, um diagrama final, né? O ebionismo acreditava somente na humanidade de Cristo, né? Que eles negavam a divindade, acreditavam somente na humanidade. O docetismo acreditava somente na divindade, porque eles viam Jesus como como fosse uma espécie de alma, né? O arianismo acreditava na humanidade, porque eles queriam que Jesus foi um ser a ser criado, mas superior ao resto da humanidade. O nesterianismo cria nas duas em duas pessoas e duas naturezas. Eutiquianismo, Eutico, né, cria que a parte divina, né, e cria na parte divina e na humana. E ele afirmava também que a parte divina absorveu a humana, né? E o apolinarianismo, né? Que veio de Apolinária, Apólio, né? Então nós temos aqui, igreja, o quadro representativo final. Mas eu quero passar para vocês o que o Credo de Calcedônia nos afirmou. Nós temos aqui a definição teológica, né? Em 451, no ano de 451, o Concílio de Calcedônia conheceu a fórmula da fé cristã a respeito da pessoa de Cristo e declarou que ele deve ser reconhecido em duas naturezas, ou seja, 100% homem e 100% Deus, sem confusão, imutável, né? Indivisível, inseparável, sendo que a distinção das naturezas de modo nenhum é eliminada pela união, mas antes a propriedade de cada natureza é preservada e ambas concorrem numa pessoa e numa subsistência. Então, o Concílio de Calcedônia atesta o movimento de Deus para o homem e não vice-versa. Então, essa é a posição de Calcedônia, que Jesus ele é Deus, 100% homem, 100% Deus, né? Em sua união hipostática, o corpo, né, está em plena harmonia com o divino. E esse conceito surgiu o credo de Calcedônia, devido a esse conceito. Nós temos aqui, credo de Calcedônia. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, de alma e corpo racional e sensível,
consubstancial com o Pai, de acordo com a divindade, e consubstancial conosco, de acordo com a humanidade. Credo de Calcedônia. Tivemos aqui também o credo de Nicéia, né? Olha só. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de luz, luz de luz, Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, gerado e não feito de uma só substância, gerado e não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual por nós, homens, e para nossa salvação desceu, encarnou-se, fez homem, e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente deve vir para julgar os vivos e os mortos. Credo de Nicéia, ou Concílio de Nicéia. Nós temos aqui também o credo de Constantinopla. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, o único e unigênito Filho de Deus, gerado do Pai antes de todos os mundos, luz de luz, o próprio Deus do próprio Deus, gerado, não feito, sendo de uma substância com o Pai. Credo de Constantinopla. E nós temos aqui também a Confissão de Helvética, 1566. Portanto, quanto à sua divindade, o Filho é coigual e consubstancial com o Pai. Verdadeiro Deus, não de nome ou por doação, ou por qualquer dignidade, mas em substância e natureza. Abominamos, pois, a doutrina impediária, né, e de todos os arianos contra o Filho de Deus. E nós temos aqui a Confissão de Fé de Westminster, 1648, né? Nós temos aqui o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro o eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele. Então, nós temos aqui a confissão de todos os concílios que surgiram durante a história da Igreja. Amém? Que Deus possa vos abençoar. O objetivo desse vídeo foi trazer os conceitos, né, que surgiu, os conceitos históricos que surgiu acerca da pessoa de Cristo, né? Que Deus possa vos abençoar em nome de Cristo Jesus.